Mas esse vídeo eu recebi de uma pessoa em especial, que não é comum mandar mensagem, não é comum, né, escrever para mim ou conversarmos. E eu fiquei curioso que veio só o vídeo, e depois que eu vi o vídeo, veio uma mensagem assim: me explica essa mensagem, esse vídeo. E aí, acabou que confirmou a mensagem para hoje, que é a mensagem do joio do trigo. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o joio e o trigo está diretamente relacionado a nós, diretamente relacionado à igreja. Nós, literalmente, somos joio ou somos trigo. E a primeira coisa que eu quero começar a perguntar nessa noite, você não precisa responder, porque vai ficar feio se você falar que você é joio, mas eu queria te perguntar: quem é você nessa noite? Você tem sido joio ou você tem sido trigo? Por que da pergunta, irmãos, numa hora dessa, num momento desse, no culto de ceia? Porque a primeira coisa que nós precisamos entender e identificar é saber quem nós somos, para nós sabermos de onde viemos e para onde vamos. Se você não se conhece, se você não sabe que tipo de semente que você é, possivelmente você vai viver uma vida vivendo de aparências, uma vida vivendo apenas de imagens, sem saber quem você é. Eu preciso que você se identifique nessa noite. Comece a pensar o que você tem produzido, o que você tem sido, se você tem sido joio ou se você tem sido trigo. O texto deixa claro que os dois, eles crescem parcialmente juntos, eles crescem lado a lado, um do lado do outro. Só que a plantação dessa semente, ela não é feita pelo homem, ela é feita por Deus. Aqui, pra cá, pra lá. Ela toca a bateria, né? Da pilha. Não tem problema não. Falei que vai pegar pro sem fio? A gente de Deus vai pegar com o sem fio. Isso. Pronto. Ei. Fica lá para nós. Isso. Pronto. Então, voltando, nós temos que a primeira coisa a saber é nos identificarmos quem nós somos. Por quê? Porque existe uma grande diferença do joio e do trigo, embora eles são exatamente o mesmo produto, o mesmo material, a mesma imagem. Se você entrar no meio de uma colheita, dificilmente, eu particularmente, se eu não tivesse visto esse vídeo, eu jamais saberia quem que é joio e quem que é trigo. Por quê? Porque eu não entendo nada de agropecuária, agropecuária não, né, que é boi e vaca, né? Agricultura. É de agricultura. Agropecuária é onde eu entro para vender meus produtos. Agricultura. E depois que eu vi esse vídeo, eu passei a entender que, se nós não soubermos literalmente quem é quem, nós vamos viver uma vida dentro de uma igreja sem saber o que nós somos. O joio e o trigo, eles são idênticos. Eles são idênticos. Não há diferença. Olha para a pessoa do seu lado e vê se ela tem cara de joio e de trigo, mas não fala nada, pelo amor de Deus, senão você pode entregar. Às vezes você olha para a pessoa, você fala assim: ah, aquele dia, né, amiga? Você postou na rede social, você é joio. Ah, você é joio. Aquele dia, aquele negócio é atitude de joio. Às vezes você pode estar pensando também: não, aquela ali, ela tem atitude de trigo, né? Nesse feriado, quem entrar nas redes sociais a partir de amanhã vai descobrir bastante gente que é joio. Que eu nunca vi. Você quer descobrir, é só você aguardar um feriado prolongado desse, você descobre quem que é joio e quem que é trigo rapidinho nas redes sociais. Mas, se nós pararmos para pensar, como que nós vamos identificar isso? E como que nós vamos proceder? Nós precisamos entender a primeira coisa: o que produz o joio e o trigo? Quais a utilidade do joio e do trigo? Eu não sei se você sabe, mas o trigo, ele por si só, com o tempo, ele vai produzir sementes. Ou seja, ele vai produzir fruto. Ele automaticamente, ele é adubado, ele é regado e ele vai produzir alguma coisa. Se você pegar o joio, literalmente o joio, irmão, e você esfregar na mão, depois, quem quiser, eu tenho esse vídeo, eu mando para vocês entenderem. Se nós tivéssemos data show, eu mostro o data show hoje. Mas, se você, literalmente, esfregar o trigo assim, esfarinhar ele, para ele saber se ele há semente, você vai identificar que não há nada dentro dele. Ou seja, ele é exatamente igual por fora,
mas por dentro ele está vazio. Ele não produz nada, ele não gera mais frutos. É fácil de nós começarmos a identificar quem é você. É só nós começarmos a olhar para dentro de você. O que tem dentro de você? Ah, pastor, tem mágoa, tem rancor. Ah, pastor, tem nervosismo. Ah, pastor, eu sou estressado, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. É fácil, nós já identificamos quem é você. Agora, se dentro de você, as pessoas já pisaram, já te traíram, já te magoaram, já te feriram. E se em algum momento você fala, não, pastor, mas eu perdoo, eu quero seguir a caminhada. Porque eu sei também que outrora eu falei com algumas das pessoas. É fácil identificar quem é você também. Nós precisamos saber, aceitar quem nós somos. Porque a primeira dificuldade aqui, quando vem o confronto, é nós não aceitarmos quem nós somos. Você já se olhou no espelho? Você já olhou e falou assim, não estou bem. Estou um pouquinho mais largo para a direita, os cabelos não estão mais na minha cabeça, e você começa a olhar, você começa a rejeitar a imagem que você está vendo. Automaticamente, uns começam a fazer regime, outros começam a tomar suplementos. Por quê? Porque é comum o ser humano não aceitar aquilo que ele é. A sua imagem, às vezes, dói para você. Às vezes, aquilo que você fala dói para você. Às vezes, aquilo que você vive dói para você. Por quê? Porque na sua cabeça, na sua imaginação, você se vê trigo, você se vê produzindo, você se vê fazendo sementes, você se vê fazendo tudo que há de bom. Mas na realidade, quando entra para dentro de casa, quando sai da igreja, quando entra dentro de casa, o marido não é aquele pãozinho de mel igual ele é aqui dentro. A vontade é da panela sair voando na cabeça e o marido, como diz o pastor Cláudio Duarte, os animais começam a crescer dentro de casa. Antigamente era gatinha, já pula para vaca e as coisas vão crescendo. Por quê? Porque é muito comum nós sermos algo quando nós não estamos vendo. Mas quando nós estamos nos vendo, nós caímos na realidade daquilo que nós não somos, o que pensamos ser. Tem gente que, outro dia, é comum as pessoas falarem assim, pastor, eu quero entrar para o louvor. Eu amo louvar, pastor, que dom. Aí a gente vai e resolve dar uma oportunidade. E a gente vai ver que a irmã deve ser uma ótima pregadora. Porque para louvor ela passa longe daquilo ali. Mas ela pensa, ela canta debaixo de chuveiro, ela acha que ali, o local que ela está cantando sozinha, ali, ela está, salmodiando, ela está encantando os anjos. Só que, na verdade, outro dia nós fizemos um teste lá no Dornelas, A gente tinha muito isso. Aqui, graças a Deus, a gente não está tendo muito desses casos ainda, Mas lá no Dornelas era muito comum. Aí nós passamos a fazer um negócio, nós passamos a gravar as pessoas cantando na mesa do som. A pessoa ia lá, e aí a gente botava para gravar. Pode-se fazer um teste, tá? Ministério de Louvor assim, vocês verem. Já fizeram? Catástrofe. Mas por quê? Porque a gente cantando, a gente canta com emoção, a gente sai da realidade, a gente começa a cantar coisas que a gente fala assim, meu Deus, que louvor abençoado. Mas você só falou, você não ouviu. Quando você pega uma gravação, você vai ver, Você fala assim, gente, quem que é essa aí que está cantando? Aí a outra fala, você, amiga. Não, tem um demônio nesse negócio aí, está amarrado, Assim é nós também, irmãos. Estou falando de louvor, mas de pregação é assim também. A gente acaba de pregar, as pessoas, nossa, pastor, que mensagem, essa semana, o Senhor, nosso Deus. Aí a gente resolve, outro dia resolvi, adornar, como falei, a gente gravava tudo. Resolvi pegar umas mensagens minhas, do próprio pastor João Carlos, e falar assim, gente, quem está pregando esse negócio aí, misericórdia, Jesus. Por quê? Porque a gente, quando a gente está fazendo, nós normalmente não observamos o que estamos fazendo. Nós não ouvimos o que estamos falando. Nós não sentimos o que estamos fazendo. Quando nós vamos para a colheita, quando nós vamos verificar os frutos, quando nós vamos observar o que nós fizemos, é que nós paramos e falamos assim, o que eu fiz? O que eu plantei? O que eu falei? Sabe, nós vamos ver que com o tempo,
aqui com o pai? Então fica aqui então. Nós temos que observar e entender, irmãos, aquilo que você produz. É só nesse ponto que você vai identificar quem é você. Em todas as mensagens está aparecendo ela. Nós precisamos entender isso. O que nós vamos produzir. Senta lá agora. Mas vergonha na frente da igreja não. Precisamos, irmãos, ficarem atentos sobre o que nós estamos produzindo. Você precisa olhar o que você produz. Você precisa entender o que você produz. Ah, pastor, como que eu vou entender? Pergunta para sua mulher os frutos que você produz. Pergunta para o seu marido. Pergunta para sua mãe. Pergunta para o seu pai. Pergunta para os seus filhos. Pergunta para você saber quem é você. Às vezes nós achamos que nós nos conhecemos, mas você quer saber, você vai perguntar para a pessoa fala assim, quem? Você? Está brincando comigo? Não é possível. Por quê? Porque a gente costuma fazer sem observar quem nós somos. Às vezes nós achamos que nós somos pacientes. Nós somos, nossa, o pastor parece ser tão paciente. Pergunta a minha mulher para você ver. Se não é um show de coisa para todo quanto é lado, como diz o outro. Mas por quê? Porque às vezes nós fazemos coisas sem parar para saber o que nós estamos produzindo. Você quer saber quem você é? Olha o que você tem produzido ao longo dos últimos anos. O trigo é assim. O trigo, se você quer saber se ele é um bom trigo, é só você esperar e ver as sementes ao longo dos anos. Se as sementes estão sendo boas, produzirá mais trigo, produzirá trigo da boa qualidade, trigo da melhor qualidade. O joio já é vazio. Tem pessoas que vivem uma vida na igreja, estão vivendo um casamento de aparência há anos. Por quê? Porque nunca pararam para avaliar as sementes que eles estão produzindo dentro de casa. As sementes que você, filho ou você, filha, está produzindo com seus pais. Você precisa entender que a semente que você tem, ela é valiosa. Você precisa entender que ela tem que gerar fruto. A segunda coisa que nós precisamos entender é o que você está extraindo desse terreno. Uma das grandes, uma frase marcante que eu vi nesse vídeo, que foi onde me originou a mensagem, foi justamente nesse ponto. O rapaz explicando lá a diferença do trigo, ele pega o trigo, começa a esfregar o trigo e mostra aquele monte de sementinha de trigo assim na mão, e mostra, e fala, olha, o trigo é isso, o trigo tem essas sementes aqui. E eu olhei aquelas sementes e eu, no espírito assim, o Espírito Santo falou comigo, olha lá, paciência, longanimidade, temperança, domínio próprio, amor, gratidão, perdão. Eu vi aquelas sementes, eu vi cada nomezinho ali do fruto do Espírito na mão daquele homem. E quando ele pegou o joio, ele começou a esfregar e não saiu nada. Ele falou, olha, o joio não tem nada dentro dele. Na verdade, a frase dele é essa, o joio só serve para comer o adubo. Pronto, aqui eu comecei a mensagem ali. Por quê? Porque eu comecei a pensar, quantas pessoas estão vindo à igreja apenas para comer? Só arranca do adubo, só quer comer, só quer arrancar, só quer, sabe, arrebentar o irmão, só quer fazer, sabe, intriga, só vem para a igreja para falar mal, só vem para a igreja para ver ponto negativo, só vem para a igreja para falar que o pastor está fazendo errado, só vem para a igreja para falar que o líder está agindo diferente, só vem para a igreja para ver pontos negativos. Aí a pessoa, quando me perguntou, ela falou, mas qual que é a diferença do joio e do trigo? Eu falei, olha, o joio só presta para fazer raiva. Porque é impressionante, porque eles estão sendo gerados junto com o trigo, mas eles só geram, na verdade, problemas. Eles estão ocupando lugares de pessoas que poderiam estar sentados, louvando, adorando a Deus, convertendo uma alma para Jesus. Eles estão ocupando uma cadeira de alguém que poderia ser salvo. E essa pessoa só está no nosso meio para atrapalhar. Sabe, uma das características interessantes que eu pesquisando, e eu achei interessantíssimo essa característica, que a diferença da raiz do joio e do trigo tem diferença. A diferença do trigo, que o trigo ele fortalece a sua raiz e ele cresce entrelaçado
né, para se tornar forte, firme, constante. Já o joio, irmãos, olha que interessante. O joio, as suas raízes são entrelaçadas com as do trigo. E se caso você arrancar o joio, você automaticamente se arranca o trigo. O joio é aquele irmãozinho que, como ele não faz nada da igreja, ele ainda quer atrapalhar aqueles que fazem. É aquele namoradinho que só vai falar, não, vai no culto hoje não, vai no BD, gente, 9 horas da manhã. O pastor está ultrapassado. Isso já era para ter acabado. Agora, nesse auge aí, ele tem que fazer outra coisa. Domingo de manhã, ele tem que descansar. Isso é joio. Isso é joio com suas raízes entrelaçadas no meio do trigo. Para quê? Para arrancar o trigo. Sabe por quê? Porque o pastorzinho vai dar uma porretada nesse joio a qualquer momento. Só que aí, essa porretada não arranca só o joio. Arranca o trigo. Aqui vem uma lição para mim. Aqui vem uma lição para nós. Temos que ter paciência. Porque senão, na ânsia de nós arrancarmos o joio, nós podemos arrancar um trigo também. Alguém talvez poderia produzir muitas sementes, nós arrancamos ele antes da hora, na ânsia de querermos separar esse joio. O que você tem comido? De que você tem se alimentado? Tenho falado isso direto. Gente, leia a Bíblia, busque a Bíblia, busque o Espírito Santo, ore a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém que não faz essas atitudes, alguém que não tem esses atos, não permanecerá na presença de Deus. Não vai conseguir permanecer, irmãos. Se quem está lendo, se quem está buscando, se quem está lutando, já acontece, sabe, erros de conduta, imagina quem não lê. Parece que às vezes a gente fala, e parece que a gente está falando em outro sotaque, em outro idioma. Mas é algo sério. É algo que a todo momento alguém me liga e fala, pastor, eu caí, pastor, eu roubei, pastor, eu matei, pastor, eu matei, matou. No dia veio aqui uma moça e procurou, falou, matou. E aí eu falei assim, meu Deus, não mata eu não. Porque não sei, você matou o marido dela, quem que sou eu? Irmãos, o coração do homem é algo muito perigoso, que nós devemos cuidar. É um campo que, dependendo da semente que cair, ele produz algo tão ruim, uma erva daninha tão difícil de se arrancar. Quantas pessoas nós vamos conversar e a semente da falta de perdão está plantada ali, já está enraizada, já está tão fortalecida, que para arrancar aquela semente ali de dentro é muito difícil. Pessoas que vivem anos com essa semente, com esse joio, sabe, entrelaçado dentro dela. Às vezes ela sente mais confortável de cometer um novo pecado do que buscar um reconserto. Ela se acha mais certa cometendo novos pecados do que tentar recomeçar a sua história, recomeçar a sua vida. Você precisa entender que aquilo que você se alimenta pode dar direcionamento para aquilo que você vai produzir. Tem joio no nosso meio se alimentando só para não deixar alimento para quem está do lado. Tem gente que está na igreja só ocupando o tempo do pastor para não deixar. Ah, pastor, você está de brincadeira comigo. Tem gente que, sabe, aqui graças a Deus nós não tivemos ainda talvez esse problema. Mas é muito comum pessoas sugarem tanta energia do líder, que quando, em vez do líder estar gastando com quem precisava, ele está gastando com quem não tem. Por quê? Porque o joio, ele é muito semelhante ao trigo. E eu tenho que ter paciência para não fazer essa separação manual. Porque a minha vontade, irmãos, é de passar a mão num porrete. E rapidinho, numa foice, daquelas afiadinhas. Vai bater na canela, para nem deixar só o cotoco assim, para aprender a nunca mais fazer raiva. Mas a Bíblia ensina o quê? Não arranque agora. Não faça esse trabalho agora. Sabe por quê? Esse trabalho não é seu. Você vai gastar mais tempo tentando arrancar esse joio do que você gastando energia para acompanhá-lo. Nós precisamos saber, irmãos, que aquilo que nós estamos nos alimentando pode nos direcionar para aquilo que nós vamos produzir. Precisamos entender isso. Precisamos nos atentar nisso. O que você está se alimentando? Tem gente que só conhece a Bíblia de novela. Fala, papai.
É importante ver lá os 10 mandamentos, o rei Davi. Quem mais que tem lá? Fala aí. Como é que a gente descobre novas criaturas? É importante, é importantíssimo, é muito bom ver. Mas você não pode ver só televisivo. Você tem que entrar para dentro do teu quarto. Esse livro tem que fazer parte do seu dia. Ele tem que fazer parte da sua caminhada. Ele tem que fazer parte da sua história. Pastor, quando que eu sei que está bom, que eu estou lendo, que eu estou fazendo? O dia que você para de falar de você e começa a falar daquilo que você está aprendendo e lendo. Aqui é um dia bom. Você quer saber se você está, tudo que você lê é bom, se tudo que você lê já é o suficiente? É só você começar a observar aquilo que você está falando, aquilo que você está pregando, aquilo que você está fazendo. O apóstolo Luiz Hermínio fala, tem gente que não aprendeu nada com Jesus, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é manso e humilde, mas tem gente que é arrogante e prepotente, então não está aprendendo com a Bíblia, está aprendendo com ele mesmo. Está lendo um livro, mas não está vendo o que está lendo. Hoje na IBD, eu pedi um dos meninos para ler. Aí leu. Eu falei, não, lê de novo. Aí ele lê de novo. Aí ele achou uma vírgula no texto. Ele já estava lendo sem vírgula. Eu falei, sabe o que é isso? É que a gente tem esse hábito. E eu não culpo ele, eu também tenho esse hábito. Às vezes a gente só quer ler aquilo que a gente quer ouvir. E aí o que acontece? A gente passa por detalhes que a Bíblia nos dá e nós não sabemos o que está acontecendo. Você precisa entender que esse livro, ele é detalhista. E ele literalmente, ele tem coisas ricas para nós. Mas para isso, você precisa ler sentindo a presença do autor. Se você lê esse livro como um livro qualquer, você não vai entender nada de que há nele. Você não produzirá nada daquilo que você tem que produzir. O quarto ponto. Para qual proveito o adubo da terra tem sido utilizado em sua vida? Isso aqui é importante, irmãos. Esse adubo, essa engrenagem que faz ali o trigo e o joio crescer, ele literalmente são os nossos eventos, são as nossas atividades, são os nossos cultos, é o nosso louvor, é a nossa adoração, é o nosso trabalho de servo, de servir dentro da casa, de auxiliar. Tem gente que literalmente não está aproveitando nada, não está sendo suficiente para nada. Sabe, irmãos, pastor, como que eu sei que aquilo que eu estou alimentando está servindo para alguma coisa? Você lembra da sua amiga vizinha? É quando você não desiste dela a hora nenhuma. É quando você não desiste daquele familiar seu, aquele parente que já está tanto tempo já afastado, ou, na verdade, nem encontrou Jesus, e você fala, você quer saber? Eu já larguei aquilo para lá, aquilo não presta, não vale o prato que come. Deus que me livre daquele homem, daquela mulher. O que você está comendo não está servindo para nada. Aquilo que você está vivenciando aqui, não está... Que isso, pastor? Mas que isso? Não pode ser assim, não. Mas e eu? A salvação não é individual? É, irmãos. Só que a produção tem que ser em larga escala. Precisamos entender que se nós sermos salvos individualmente, nós não seremos, porque isso chama-se egoísmo. Ninguém vai subir sozinho para o céu. Você decide subir, mas você só vai se você semear aqui. Outro dia eu falei aqui numa pregação. Você só aproveita a faculdade celestial se você passar no vestibular da terra. Ah, pastor, mas eu estou salvo. Olha, eu não quero saber, eu não quero contato, agora eu estou salvo, e pronto, e acabou. Não, você não vai ser salvo. Porque o reino de Deus não é individualismo, ele é coletivo. A ordem de Jesus é clara, ide por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos, irmão, semear. Aquilo que se você recebe perdão um dia de alguém, libera perdão para o próximo. Se alguém tem paciência contigo, tenha paciência com o próximo. Se alguém te abraçou um dia, dê um abraço no próximo. Se alguém teve paciência contigo, teve cuidado contigo, tenha cuidado com o próximo. Você não pode ser uma planta, uma semente que só quer para você. Se você vem para a igreja querendo se alimentar só de coisas para você, meus amados irmãos, eu tenho que te dizer, você é joio, você não é trigo.
Porque o trigo, ele não produz semente para ele produz novas sementes para outras plantações. Se você não está produzindo outras sementes para outras plantações, você é joio. Se você está achando que você vai subir sozinho, individual, você é joio. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras do Senhor e o que as pratica. Quem não planta semente no reino de Deus não vai ser salvo. É bíblico. Tem que falar mesmo, senão a gente não acorda. É algo, pastor, mas é codicei, não estou dando nem glória hoje. Estou preocupado não, meu irmão. Estou querendo, como diz o pastor João Carlos naquela mensagem lá, como é que chama aquela madeira lá, Duarte, que bate? Braúna. Eu estou preocupado é com isso. O que é braúna? Braúna, quanto mais você bate, mais ela firma. Mas você está tomando pancada, pastor, mas eu estou te firmando, meu filho. Você precisa firmar. A sua raiz tem que estar enraizada na palavra, na presença. O segredo dessa igreja crescer não é movimento, não é envolvimento, é apenas palavra, é conhecimento, é pessoas conhecendo o próprio Jesus e levando ele adiante. Esse é o segredo. Ah, pastor, é tão bom, gosto de ficar lá no meu cantinho, quietinho lá na igreja. O senhor brinca, o senhor canta, o senhor faz eu rir, pastor. O palhaço, daqui a pouco está aí o circo, aí você pode ir lá ver, ué. Eu brinco, eu falo em brincadeiras, é para ver se você acorda, para ver aonde você está. Você precisa dar uma despertada, tem hora que fala, peraí, que ponto que está a minha vida? Tem 20 anos que eu estou rodando, estou fazendo a mesma coisa. Tem uma mensagem que talvez eu pregue ela no próximo, não nesse domingo, né? Domingo que vem já tem pregador diferente. Pronto, começaram a selecionar meus dias de pregar aqui agora. Agora pronto, estou perdendo meu espaço já. Mas eu tenho uma mensagem que eu falo, nós precisamos entender o que nós estamos vivendo. Ou nós estamos vivendo em círculo. Sabe o que é em círculo? Vivendo uma vida, choramingando, chorando as mesmas mágoas. Pastor, é assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, minha mãe é assim, meu pai é assim, meu casamento é assim. Só rodando naquele mesmo problema. Já trocou de igreja, já trocou de ambiente, mas o problema é o mesmo. Continua em ciclo, rodando igual peão. Não sai do lugar. Tem gente que está vivendo um circo, literalmente, só fazendo palhaçada, só preservada na sua vida. A pessoa não muda, não tem posicionamento, continua a mesma vida, compra, não paga, sabe? Sai mentindo, sai dando calote, sai vivendo uma vida distorcida. Está vivendo um circo. Está vivendo cheio de aparências. Só falta botar uma tenda, vender pipoca, batata palha e botar um macaco em volta de você, um elefante para andar junto com você. Está vivendo um circo de aparências. Mas aqueles que buscam a palavra de Deus, eles começam a viver um ciclo. Sabe, um dia eles estão bem, mas no dia mal, eles entendem que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o teu amor me guarda, me guia, me sustenta. Sabe, ainda que eu estivesse em dias difíceis, ainda que os dias estejam nublados, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é o sal que faz a divisão desse mundo. A pessoa está sempre vivendo esse ciclo. Não, eu não posso mais errar nessa parte, eu vou melhorar. Eu não posso mais parar nesse problema, eu vou avançar. Eu não posso mais viver essa vida, eu vou avançar. Você precisa viver um ciclo na sua vida, ser renovado pelo poder da palavra de Deus. Agora tem gente que nasce assim, morre assim. Tem outro que quer viver com um ciclo. Só faz presepada na rua, para tudo até lá, não muda. Outro dia visitei um irmão. O irmão já deve ter quase uns 60 anos. O irmão tem o mesmo hábito. Ele falou comigo, pastor, eu sou desse jeito desde os 20. Eu falei, você acha bonito isso? É claro que eu tenho liberdade para brincar com o irmão. Brincar batendo, né? Mas, como é que pode? Viver tanto tempo fazendo a mesma coisa, vivendo a mesma vida. Vocês precisam saber para quem vocês olham. Para quem vocês estão semeando, para quem vocês estão produzindo. Nós precisamos aprender a saber o que nós estamos produzindo para saber o tipo de alimento que devemos comer. Você pode melhorar se você decidir hoje se alimentar de coisa boa. O que é coisa boa? Se alimente daquilo que vai te dar vida eterna. Se alimente daquilo que vai te trazer, sabe, sustentabilidade para a sua família, para o seu lar. Se alimente daquilo que vai trazer renovo para o teu espírito. Se alimente daquilo que vai te trazer paz,
aquilo que vai te trazer longanimidade, aquilo que vai te trazer temperança, aquilo que vai te trazer domínio próprio, aquilo que vai te fazer se reerguer, sair dessa posição. Você precisa comer algo novo. Você precisa se alimentar de algo novo. Se o que você está produzindo aqui, ó, agora que eu vi um trigo, agora eu vou começar a pregar em cima dele. Aqui, esse aqui já está praticamente crescido. Mas é impressionante lá no vídeo como que é parecido. Se você esfregar isso aqui, na realidade isso aqui é fictício. É fictício. Real não. Esfregar isso aqui vai ser plástico para tudo quanto é lado. Precisamos saber, irmãos, o que nós estamos produzindo. Você precisa saber. Volto a te perguntar. Você é joio ou você é trigo? O que você está se alimentando? Para que você está se alimentando? Qual o objetivo? Para que está servindo esse alimento na sua vida? É só para enxugar mágoas? Ou é para sarar essa ferida e te trazer perdão para você e perdão para aqueles que estão em volta de você? Tem muita gente sendo joio. Sabe o que é o joio? São aqueles que entram para a igreja apenas pelas circunstâncias e não pelo poder da palavra. Como assim, pastor? É aqueles que entram para a igreja só para a mulher voltar. É aqueles que entram para a igreja só para o homem voltar. É aqueles que entram para a igreja só para receber uma cura. É aqueles que dão o dízimo só para ser prósperos. É aqueles que acham que aquilo que eles vão produzir vai trazer retorno. Eles precisam de entender que eles não vivem mais no tempo da lei, não é mais por meritocracia. Agora é pela graça. Se você quer viver pela meritocracia, pelo aquilo que você produz, você tem que voltar no tempo da lei. Agora, se você quer viver o tempo da graça, você precisa entender que não adianta você produzir nada. Você só apenas tem que aceitar o amor de Jesus. Você apenas tem que aceitar que Ele te amou primeiro. E se Ele te amou primeiro, você precisa produzir coisas novas na sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus. Nós precisamos entender e aprender, irmãos, que joio ou trigo podem direcionar as nossas vidas. Aquilo que você define ser hoje pode produzir sementes para amanhã. Quero orar por você. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar louvando, quero pedir ao presbítero Duarte hoje me ajudar, que eu estou com o microfone. Possa estar consagrando já o pão e o cálice. Enquanto as meninas estão louvando, pode ir consagrando, Duarte, por favor. Pode louvar, meninas. Na mesa o pão, Aleluia. o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado sorriso, de outro traição, Ele abençoa. Aleluia. E parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés do rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. No nome de Jesus, quero orar por todos que estão aqui nessa noite. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos, Senhor, vem fazer de nós trigos nessa noite. Nós possamos nos alimentar da Tua palavra para produzir sementes.
Sementes de qualidade, com alimento lançado no nosso campo fértil, Pai, nosso campo terreno, possa produzir em nós sementes novas. Ah, Deus, novos trigos, não novos joios. Deus nos guarda, nos limpa. A tua palavra nos diz para nós termos paciência que o Senhor faria essa colheita no meio de nós. O Senhor nos separaria do joio e do trigo. Senhor, nós te pedimos, vem cuidar de nós, vem nos adubar para que nós possamos ser trigo, Senhor, na tua casa, trigo na tua colheita, trigo na tua seara, Senhor. Não nos deixe, Deus, caminhar uma vida dentro da igreja produzindo nada. Que o Senhor esteja conosco, esteja com essa igreja, esteja com aqueles que estão vendo essa mensagem nessa noite pela internet. Faz, Deus, um milagre no nosso meio. Limpa-nos, Deus, para que nós possamos produzir segundo a tua vontade. Eu poder que é no nome de Jesus. Pode servir. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, o Vim tomar sangue, o ceia. perdão. Em seu meio olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue, o perdão. Em seu meio olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue, o perdão. Em seu meio olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue, o perdão. Em seu meio olhar a minha salvação. Na mesa o pão, o vinho também. Vamos, No Senhor. peito maduro, com aquilo que vem. De um lado sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim meu vinho e o pão. Ao invés de lavou nosso céu e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue, o perdão. Em seu meio olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue, o perdão. Em seu meio olhar a minha salvação. Aleluia. Você que eu lhe transmiti que eu recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Fazei isso em memória de mim. Como do pão todos. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Senhor na cruz. Obrigada. Obrigado porque através do sacrifício do Senhor que nós estamos aqui reunidos. Glória a Deus. É através do teu sangue, Jesus, que nós estamos de pé. Obrigada. É através do teu sangue, Jesus, que nós continuemos daqui para frente. Paizinho. Obrigado, Senhor. Erga o cálice.
Este é o cálice da nova aliança, que é confirmada com o meu sangue. Fazei isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Bebam todos do cálice. Aleluia. Glória a Deus, obrigado. Santo é teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Depois de cear, Aleluia. e era o louvor Santo é teu que nome, vinha Deus. preparar a nova canção, cantada na cruz, escrita na ceia, pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O meu Jesus pensava Aleluia. Poder sentar por um instante. Glória a Deus. Que bênção. Você que está nos assistindo, que Deus abençoe. Uma semana de vitória sobre a sua vida e a sua casa, pelo poder que há no nome de Jesus.